Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar sobre propriedades físicas da água, aquelas propriedades físicas que estão presentes quando a gente faz exercício físico na água, seja fisioterapia aquática, hidroginástica ou qualquer outro tipo de exercício físico dentro da piscina. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Hoje nós vamos falar sobre propriedades físicas da água, tá? Eu trabalho bastante com fisioterapia aquática, com prescrição de exercícios físicos aquáticos, minha dissertação de mestrado foi sobre isso, minha tese de doutorado é sobre isso, tá? Então a gente trabalha bastante com propriedades físicas e eu ensino bastante alguns cursos em aulas. Então por que é interessante a gente falar sobre exercícios físicos aquáticos? Porque eles são uma ferramenta, um instrumento, uma terapia complementar aos exercícios físicos em solo. Então a fisioterapia aquática é um recurso que pode ser utilizado como forma complementar de tratamento, de prevenção, de reabilitação, tudo bem? E nós precisamos entender alguns princípios físicos que estão presentes quando a gente faz o exercício físico na água. Por que é diferente eu fazer exercício físico na água do exercício em solo? Qual que é a diferença? É só eu pegar o mesmo exercício que está fora da piscina e colocar dentro da piscina? Não, porque aí a gente não vai estar considerando as características especiais desse meio, que é um meio tão rico, tão bom, que a gente pode utilizar como forma complementar e que traz diversos benefícios que a gente não tem solo. A gente tem uma possibilidade tridimensional de fazer exercícios físicos, de realizar movimentos e rotações que podem ser facilitados em relação àquilo que a gente faz no solo e pode trazer diversos benefícios. E a literatura científica mostra esses benefícios em variadas populações, aí, pessoas com Parkinson, pessoas idosas sem nenhum tipo de comorbidade, artroses, lombalgias, gestantes, AVC, são N as possibilidades de eu trabalhar com exercício físico aquático. Mas hoje eu quero trazer para vocês os principais exercícios físicos e eu vou explicar aqui de uma forma bem simples que eu acredito que você vai conseguir entender de uma forma que você talvez não tenha entendido ainda. Eu gosto de trabalhar muito com o princípio do triângulo, o triângulo proposto por Israel, e esse triângulo proposto por Israel lá em 97, 2000, outro artigo, outras pesquisas, e também um artigo de 2020 por Yuxi e colaboradores, dentre eles está a professora Israel, também professora Vera Israel, que trabalha com o triângulo como uma forma de você entender e explicar os princípios físicos, as propriedades físicas da água, a mecânica dos fluidos, como você pode encontrar em outras literaturas. E a gente vai explicar em três bases desse triângulo, tá? E a gente vai explicar nessas três pontas do triângulo como a gente vem falando, tá? Então a primeira delas é o princípio de Arquimedes, que pode ser denominado como empuxo. Então, o empuxo, o princípio de Arquimedes, é uma das pontas. Não repare a minha letra linda e maravilhosa, tá? Mas acredito que você vai entender com a minha fala aqui. Uma das outras pontas é o princípio de Pascal, que fala sobre a pressão hidroestática ou hidrostática. Hidroestática ou hidroestática. E aqui nós temos as resistências aquáticas. E as resistências, e dentro das resistências nós temos a tensão superficial, nós temos a viscosidade, e além da tensão superficial e da viscosidade, a gente tem os fluxos
aquáticos que nós podemos denominar, dividir entre fluxo laminar e fluxo turbulento, tá? Então, os fluxos aquáticos também. Então, já resumindo aqui, né, para a gente já pegar empuxo, pressão hidrostática e resistências aquáticas, que são, dentro das resistências, tensão superficial, viscosidade e fluxos, dentre eles o laminar turbulento. É isso que os autores explicam para nós. Esses princípios físicos e muitos outros a gente encontra em várias literaturas, vários livros, mas eu gosto muito dessa forma de entender os princípios físicos, que fica mais claro para nós, a gente consegue dividir um pouco melhor e conseguir pensar um exercício físico de uma forma mais clara. E o que é um empuxo, afinal de contas? Um empuxo que Arquimedes descobriu é aquela força vertical que atua proporcionalmente ao peso deslocado. Ela é uma força contrária à força da gravidade que todo objeto imerso vai receber quando ele estiver na água, obviamente imerso, tá? Então, quando você coloca um objeto na água ou você entra na água, a força da água já está naturalmente fazendo uma força contrária à ação da gravidade. Então, nós temos aqui o nosso indivíduo na água, feliz da vida, e quando ele está imerso, então ele está com a água ali quase na altura do pescoço, tem a ação da gravidade fazendo uma força contrária à força da água, e essa força da água está fazendo uma força contrária à ação da gravidade. Então, o empuxo aqui está fazendo uma força contrária à ação da gravidade. E afinal de contas, para que serve isso para mim, Adriano? Para que eu posso pensar no empuxo? Para que eu vou usar o empuxo? Como que eu posso... o que isso vai me ajudar na minha intervenção com o meu paciente, com o meu aluno? O que eu preciso entender? Você precisa entender que o empuxo ele atua com essa força contrária à força da gravidade. Então, tudo que você fizer de movimento, na maioria das vezes, de baixo para cima, ou seja, um movimento que ele começa de baixo e tem a tendência a subir, ele vai estar sendo facilitado pela força do empuxo, tá? Então, a gente precisa entender que o empuxo ele atua basicamente de três formas. Uma, né, que é facilitando, quando eu faço esse movimento de baixo para cima. Então, eu estou fazendo um movimento de baixo para cima e está facilitando. Se eu estou flexionando o meu quadril aqui com a extensão de joelho, eu estou sendo facilitado pelo empuxo. O empuxo está favorecendo eu levantar a minha perna. Da mesma forma o braço. Quando eu levantar o braço dentro da água, ele facilita esse movimento. Tudo bem? Considerando aqui que eu estou com a água na altura, na profundidade ali do pescoço. Tranquilo? Isso é fácil de entender. Outra forma de nós usarmos o empuxo na água é como resistência. Então, ao contrário, todo movimento que vai de baixo para cima, ele tende a ser dificultado, resistido pela água por essa ação do empuxo. Então, vamos colocar aqui como resistência. Então, eu posso usar o empuxo como facilitação ou como resistência ao meu movimento, se ele for contrário à ação do empuxo, naturalmente. Então, se você quer fortalecer alguma coisa, é mais fácil você pensar em um movimento que seja contrário a essa ação do empuxo. E uma terceira forma que às vezes a gente acaba esquecendo é que o empuxo ele pode ser utilizado como estabilizador. Então, estabilizador aqui também. Então, essas são as três principais formas que a gente utiliza o empuxo. Tranquilo o empuxo, tranquilo o princípio de Arquimedes. Eu vou apagar aqui para que a gente possa falar sobre o princípio de Pascal, a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, ela é aquela pressão que ocorre dentro dos corpos imersos, que ela ocorre num sentido horizontal. Então, quando você entra na água, então aqui a gente vai colocar o nosso indivíduo feliz novamente, porque está dentro da água normalmente muito bom. Todo segmento corporal que estiver imerso, ele vai estar recebendo uma pressão horizontal. Então, a pressão que ocorre nesse segmento do corpo aqui é exatamente a mesma em toda a circunferência. Então, enquanto eu estiver aqui, a pressão hidrostática que eu estou recebendo aqui na altura do meu processo tifoide, por exemplo, é a mesma em todos os lados. É uma pressão horizontal que ocorre. E ela aumenta
com a profundidade. Então, quanto mais profundo, maior é essa pressão hidrostática. Por isso que quando você entra na piscina, alguns minutos depois você precisa ir no banheiro, porque os seus vasos sanguíneos e linfáticos lá dos pés e das pernas estão recebendo mais pressão. Isso naturalmente faz uma drenagem para a região da bexiga e você vai precisar fazer um xixi depois de um tempo que você está na piscina. É por conta da pressão hidrostática. Como que eu posso usar isso? Apenas a imersão já faz esse tipo de ação nesse segmento. Então, se você quer trabalhar com diminuição de edema, claro que você precisa considerar a questão da temperatura também, mas você pode trabalhar nessa questão de edema, com uma estabilização. Então, enquanto você está fazendo um exercício, por exemplo, numa posição unipodal, o seu joelho, o seu membro inferior está sendo facilitado a estabilização pela pressão hidrostática, porque ela ajuda a estabilizar. Tá? Então, você pode utilizar o princípio de Pascal, né? A pressão hidrostática ou hidroestática como uma ferramenta auxiliar no seu exercício, na sua terapia ali. Lembrando que ela é estática, estática, por isso que quando o corpo está em movimento, essa pressão não atua tão diretamente, ela não tem a sua principal ação nesse momento. Tranquilo a pressão hidrostática, eu vou apagar aqui para que a gente possa falar sobre as resistências aquáticas, que são bem importantes. E agora nós vamos falar sobre as resistências aquáticas. Então a tensão superficial é quando nós estamos na superfície da água, na lâmina d'água. A tensão superficial é uma resistência, uma coesão das moléculas que fica nessa superfície. É o que permite a abelha, o mosquito parar, o pássaro às vezes parar em cima da água. E essa tensão superficial, ela pode ser usada, ela é percebida quando você cruza essa tensão superficial. Então ela pode ser percebida lá quando você cruza, por exemplo, de cima para baixo. Então você entra na água ou você coloca um segmento do seu corpo na água e você cruza aqui, você está rompendo essa tensão que ela é maior do que lá dentro da água, tá? Ou quando você rompe ela de baixo para cima. É mais comum a gente observar isso quando a gente cruza de cima para baixo, né? Então, quando você vai e mergulha a água, você sente uma resistência. Quando você dá uma barrigada, o vermelhão que fica na sua barriga, no seu peito lá, é por conta da tensão superficial que você recebe essa força de impacto nessa resistência que está ali na superfície da água. Então você pode pensar em exercícios para fortalecer, para ganhar mobilidade, que você precise cruzar esse tipo de tensão, você rompe essa lâmina d'água. Claro que se você romper e ficar com o braço, por exemplo, lá fora fazendo exercício, você não está fazendo fisioterapia aquática, né? A gente brinca que você está fazendo uma fisioterapia aquática, você está fazendo uma fisioterapia molhada, ou um exercício molhado, tá? Então não adianta você ficar dentro da água, mas fazendo o exercício fora. Tá? Então a gente precisa utilizar o segmento imerso, mas eventualmente você pode cruzar essa lâmina d'água para usar essa propriedade física a seu favor. Tranquilo a lâmina d'água, a tensão superficial? Vamos para o próximo. Vamos falar sobre a viscosidade agora. A viscosidade, vamos colocar aqui o nosso fundo da piscina, aqui a nossa superfície da água. Vamos considerar, gente, que todos essas resistências, esses princípios, eles são princípios muito utilizados na física, na química, tá? Mas que dentro da mecânica dos fluidos, aquilo que a gente usa para fisioterapia aquática, para exercícios aquáticos, tá? A gente consegue puxar aquilo que a gente consegue entender e aplicar dentro do exercício físico, tá? E a viscosidade, você pode encontrar com outras definições e outras aplicações nessas áreas de física, de engenharia, de química, por exemplo, mas o que nós podemos utilizar e é interessante a gente saber é que a viscosidade ela tem relação com as moléculas da água, tá? Então aqui vamos dizer que cada dessa bolinha é uma molécula da água. E que quanto mais coesas, quanto mais próximas elas estão umas às outras, elas criam maior resistência. Quase parecendo um cacho de uva aqui deformado. Mas quanto mais próximas, mais coesas elas são, maior resistência vai ter. Então quanto mais resistência eu tiver aqui e eu quiser fazer um movimento,
se eu fizer um movimento, né, qualquer direção aqui, vai ser mais difícil, porque as moléculas de água estão coesas, estão mais próximas, mais unidas umas às outras. E quanto mais unidas, mais difícil é movimentar. Você, se quiser se movimentar dentro de uma banheira de gelo, é mais difícil do que você se movimentar dentro de uma piscina normal, porque as moléculas da água estão mais próximas a ponto de ter pedras de gelo lá. Tá? Então a pedra de gelo nada mais é do que uma diminuição cada vez maior da temperatura e da coesão das moléculas da água a ponto de elas se unirem e formar uma pedra de gelo. E para nós é interessante a gente saber, porque normalmente na fisioterapia aquática, nos exercícios aquáticos, na hidroginástica, nós precisamos ter certas temperaturas da água. Então a água lá é 32 graus, é 33, 34 graus, dependendo do tipo de exercício. E quando nós temos moléculas mais espaçadas, facilita-se o movimento. Então, se eu quiser passar por dentro aqui, é mais difícil, mas se eu quiser passar por dentro aqui, é mais fácil, percebe? E isso tem relação, e aí é uma questão chave que a gente precisa entender, que isso tem relação com a temperatura da água. Então, quanto maior a temperatura da água, menor é a viscosidade. E quanto menor a temperatura da água, maior é a viscosidade. E é isso que a gente viu aqui. Tá? Então, menor viscosidade, maior temperatura. Então, aqui eu estou com, digamos, 33 graus Celsius. Aqui eu estou com 2 graus Celsius, digamos assim. Então, a gente tem essa diferença e a gente precisa entender. E quanto maior a temperatura da água, melhor, mais fácil vai ser para eu fazer o movimento. E isso é bem interessante a gente saber. É bem interessante a gente entender que quanto maior a temperatura, mais fácil, mais fluido vai estar o movimento ali dentro da água. E acho que se a gente conseguir entender isso aqui, vai estar mais fácil de eu entender na hora de eu prescrever um exercício e sabendo que essa resistência que todo o movimento recebe dentro da água é decorrente especialmente da viscosidade. E uma coisa bem interessante da gente entender também, que o movimento também pode influenciar essa força de atrito, essa coesão das moléculas. Porque quanto mais rápido for o movimento, mais difícil vai ser, maior vai ser a resistência que eu vou receber. E quanto mais lento, mais fácil vai ser o movimento. Experimente isso da próxima vez que você estiver dentro da piscina. Quanto mais rápido você tentar correr, mais resistência você vai ter. Se você caminhar lentamente, você não vai ter muita resistência também. E isso tem relação também com a área de contato. Então, quanto maior a minha área de contato, maior vai ser a resistência, maior vai ser a dificuldade. Tá? Então, se você colocar a mão dentro da água e tentar fazer esse movimento assim, com as mãos unidas, né, ou com a mão aberta, você vai perceber mais resistência do que se você fizer esse movimento aqui. Porque a área de contato no sentido do movimento vai ser menor. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer de cima para baixo aqui também, vai ser a mesma coisa, vai ser mais difícil do que eu tentar fazer assim. Então, quanto maior a velocidade, maior a área de contato, mais resistência a gente vai perceber. E quanto menor a velocidade, menor a área de contato, menos resistência a gente vai perceber. Tranquilo? Então, falamos já também sobre tensão superficial, viscosidade, e agora vamos falar sobre os fluxos. Para isso eu vou apagar aqui. E para finalizar, nós temos aqui a questão dos fluxos, o fluxo laminar e o fluxo turbulento. E o que nós podemos aprender, para que é importante a gente estudar ele? O fluxo laminar é aquele fluxo, né, que a gente pode entender como um fluxo rítmico, ordenado das moléculas. Então, é aquele padrão de movimento lento que você faz uma caminhada lenta e isso gera um fluxo que ele é laminar. Tá? Então é aquele movimento contínuo, lento que você faz que não gera uma desorganização acentuada das moléculas d'água. Então você consegue fazer esse movimento de forma rítmica, de forma ordenada, alinhada. Ao passo que o fluxo turbulento é aquele fluxo desordenado das moléculas. Então é um fluxo de moléculas desordenadas, que quanto normalmente mais rápido é o movimento, as moléculas se comportam dessa forma desordenada. E aí, com esse movimento desordenado, gera uma força, redemoinhos de água, que gera uma zona de menor pressão aqui no meio, né,
que faz com que ocorra aquilo que é chamado de força de arrasto, tá? Então, esse movimento desordenado aqui gera uma zona de menor pressão, que faz com que o que esteja aqui acaba sendo arrastado pela força desses movimentos desordenados aqui da molécula d'água, gera, né, uma turbulência acentuada e aquilo que está no meio tende a seguir essa força criada, essa zona de menor pressão gerada e movimenta, arrasta aquilo que vem sendo aquilo que está ali no meio, tudo bem? Então, fluxo laminar é aquele fluxo contínuo da água, um fluxo turbulento é aquele redemoinho de água criado por um fluxo, um movimento desordenado, desalinhado das moléculas d'água, que gera zonas de menor pressão e que faz aquele movimento, aquele efeito esteira, aquela força de arrasto dentro daquela zona, daquela região do movimento desordenado, desalinhado das moléculas d'água. Tá? E aí a gente pode pensar de várias formas. Se eu quero um movimento lento e contínuo, um movimento calmo de relaxamento, eu vou trabalhar com fluxo laminar. Mas se eu preciso gerar instabilidade, então você pode, com o paciente, você pode gerar uma turbulência na água para treinar um equilíbrio corporal, para você treinar uma resistência, né? Existem uns turbilhões que podem ser usados nas piscinas como resistência também, ou um movimento desordenado, né, do próprio paciente ali para gerar um fluxo desordenado, ou você pode estimular isso, enfim, existem várias formas, mas aqui eu acredito que deu para entender essa questão da diferença do fluxo laminar com o fluxo turbulento, e a gente pode utilizar isso como forma de exercício físico para promover os benefícios que a gente quer. Tudo bem? Então eu vou até apagar aqui para que a gente possa fazer a nossa revisão final. Revisando então, empuxo, força inversamente proporcional à ação da gravidade, então todo o corpo que estiver na água vai receber essa força de baixo para cima, que pode ser usada como 3 formas, lembra? Como resistência, como facilitador ou como estabilizador. Aqui nós temos também a ação, a propriedade física da pressão hidrostática ou hidroestática, também chamada do princípio de Pascal, que é aquela força horizontal, aquela pressão horizontal que ocorre naquele ponto que está imerso e que ela aumenta com a profundidade. Isso é o que a gente tem de essencial quando a gente fala sobre a pressão hidrostática. E na outra ponta aqui do nosso triângulo nós temos as resistências aquáticas, dentre elas a tensão superficial, aquela lâmina d'água, aquela tensão que existe na superfície da água, a viscosidade, que a gente falou que tem a ver com o movimento dentro da água, com a força de coesão das moléculas, a força de atrito das moléculas da água, e os fluxos que nós temos, o fluxo laminar, aquele fluxo contínuo, ordenado, alinhado das moléculas d'água, enquanto o turbulento é aquele movimento desordenado que pode gerar uma zona de menor pressão, que vai fazer o efeito esteira, vai fazer aquela força de arrasto naquele segmento ou naquele corpo, naquele objeto que estiver imerso, tudo bem? Então, princípios físicos da água, lembra sempre do triângulo, quase derrubei aqui, lembra sempre do triângulo, para você poder lembrar e explicar isso na sua prova, para o seu paciente, para os seus alunos, e nós temos referências científicas que nos embasam e que permitem a gente explicar dessa forma. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Espero que tenha gostado do vídeo. Coloca nos comentários se esse vídeo te ajudou, se ficou alguma dúvida ou se eu falei alguma coisa errada aqui para que a gente possa construir cada vez um conhecimento melhor. Então se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte o vídeo se você não curtiu e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.